Recebendo aqui na Rádio Independente, nesta manhã de quarta-feira, 20 de novembro, a doutora Nadine da Silva. Ela é advogada, ela é colunista da Rádio Independente com o quadro Estrutura Preta. E nós temos esta data tão importante que é o Dia da Consciência Negra, sendo celebrado pela primeira vez o Dia Nacional de Zumbi e também da Consciência Negra como feriado nacional aqui no nosso país. Tudo bem, Nadine? Como vai? Muito bom dia. Tudo bem, muito bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Então, é um momento muito marcante e até emocionante estar aqui para a gente conversar sobre isso, porque a gente vê que ainda não se tem uma compreensão completa da importância dessa data e é muito importante a gente vir falar sobre um pouquinho sobre isso, né, aqui nesse espaço tão potente, tão importante. Bom dia, galera do PPG-AD. Sei que vocês estão me ouvindo. Doutora Nadine, nós avançamos muito ou ainda estamos engatinhando quando a gente fala do racismo estrutural? Bom, eu acho que a gente evoluiu bastante, né? Se a gente for pensar num panorama de 10, 15, 20 anos atrás, a gente já evoluiu bastante. Temos cotas, temos lei de obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, né? A gente tem alguns pontos que são muito positivos, então a gente tem melhorado. Eu acho que a maior dificuldade, até aprendi isso num curso que eu fiz há pouco tempo, é que a gente compreenda que a resistência não precisa ser de nós. A gente precisa ser resistente, assim como a gente resistiu, né, à escravização, assim como a gente lutou contra, e assim como acabou a escravidão no Brasil. Mas a resistência hoje, ela mudou um pouco de lugar. A resistência é da branquitude, porque não aceitam que a gente precisa fazer essa construção de consciência racial, principalmente, para entender que são lugares completamente diferentes. Mas acho que um pouco dessa construção e de onde a gente se encontra hoje é por conta daquele discurso que a gente escuta bastante. Ah, mas nós somos todos iguais, eu não vejo cor. E, na verdade, nós não somos todos iguais. A gente pode olhar aqui, nós somos diferentes. E acho que a gente precisa fazer essa construção e acho que esse é o ponto fundamental da construção da consciência racial. Nós somos todos diferentes e essa é a parte boa. O que a gente precisa ter é os mesmos direitos, que é uma tecla que a gente já bate aqui bastante no Estrutura Preta, e a gente precisa de direitos. A gente precisa poder acessar o serviço de saúde, a gente precisa poder entrar no mercado sem ser perseguido, a gente precisa poder comprar uma roupa no débito sem ter que apresentar documentos de identificação. É isso que a gente precisa. Mas a gente não precisa ser igual a ninguém. A gente não precisa se adaptar. Até eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui com o meu cabelo novo, e é importante a gente dizer também que a gente precisa ser livre. E esse momento do meu corte do cabelo é um momento de libertação. Porque eu me entendia num lugar de precisar ter o cabelo liso para poder acessar os espaços que eu me encontrava. Trabalhando em um escritório de advocacia, fazendo graduação de direito, agora mestranda. Então, me entendia, via essa necessidade de estar com o cabelo liso para ser bem aceita nesses espaços. Emocionante aquele teu texto. Foi forte, né? Foi forte. Escrevi com toda a minha alma, assim, porque realmente foi um grito de liberdade. Até a música que eu coloquei de plano de fundo ali na publicação é uma música da Beyoncé que fala sobre liberdade. Que a gente quebra as correntes no momento que a gente, né, começa a se entender belo, que a gente consegue fazer essa construção. E acho que é isso que a gente precisa montar e construir nesse dia, e é nesse sentido que a gente faz a conscientização da consciência racial, de que somos todos diferentes, que a gente precisa ser livre e ter os mesmos direitos. Que bom, Nadine, que tu fala desse avanço que a gente precisa caminhar muito. E as recentes pesquisas, elas mostram algumas aberrações que são inacreditáveis. Por exemplo, quase 90% dos pretos, dos negros, tem medo de correr quando vai pegar o coletivo. Olha a aberração, olha como esse dado é alarmante. Ele tem medo de correr para pegar o coletivo. É uma loucura. Mais de 70% dos negros preferem não entrar em lojas de grife, porque sabem que na massacrante maioria dos casos vão sofrer algum ato racista. São coisas inacreditáveis em 2024. São coisas inacreditáveis, e aí a gente reforça aquilo que a gente disse, que eu disse agora há pouco. Nós não somos todos iguais. Porque essa preocupação a branquitude não tem. A pessoa branca, ela não precisa se preocupar se ela vai perder o ônibus, porque ela pode correr atrás do ônibus. Se tiver uma viatura policial, ela não vai ser interpelada por estar correndo atrás do ônibus. Porque o policial vai olhar e vai dizer, bah, o cara é trabalhador, né? Tá correndo atrás do ônibus para não perder o horário. Se for preto,
Só pode que é bandido. Tá correndo por quê? Roubou alguma coisa. Roubou alguma coisa. E é por isso que nós não somos todos iguais. E por isso que a gente precisa de um feriado nacional para a gente sentar aqui e conversar e dizer consciência racial importa sim. A gente não tem consciência racial no nosso país porque foram centenas de anos de apagamento e uso de mão de obra escravizada. A gente também não, eu entendo esse lugar de não poder exigir que as pessoas tenham essa compreensão de forma tão facilitada, mas hoje a gente tem acesso a muitos meios para buscar esse conhecimento. Então, a gente só permanece na ignorância e reverberando esse discurso de que somos todos iguais, porque nós temos todos os direitos, que racismo é mimimi, se a gente está acomodado nesse lugar, se a gente está se beneficiando dessa estrutura racista. Então, é isso que a gente precisa hoje. Construir um lugar mais livre, mais diverso, mais plural, e entendendo que as nossas diferenças são o que a gente tem de mais valioso. Não é um demérito ser diferente. Assim como também foi, por muitos anos, nos ensinado e reafirmado que ser negro era um problema, que não se chamava uma pessoa de negra, que não poderia, que também é importante pontuar que pessoas negras são pessoas pretas e pardas, então são dois grupos que se unem nessa conjuntura. E a gente precisa construir e entender que não é um demérito ser negro. Então não precisa me chamar de morena, não precisa me chamar de mulata, porque eu sou uma mulher preta. E isso é orgulho. Não é um demérito, não é um problema, é um lugar de muita felicidade. E que a gente possa fazer esse reconhecimento também, porque é o contrário do que nos ensinaram. Né? Nos diziam que não era uma coisa boa ser preto. Tanto que tem várias palavras, inclusive negativo, que a gente usa para coisas ruins. Mas a gente pode reinventar essas palavras, pode aplicá-las de forma diferente. Uma frase que eu gosto bastante, que tem bastante força nas redes sociais, é sobre serviço de preto. Que a gente ouvia que não era uma coisa boa. Hoje a gente fez a ressignificação dessa expressão. Serviço de preto é o melhor serviço do mercado, porque a gente é exigido 2 vezes mais. A gente precisa estudar mais, a gente precisa trabalhar mais, tudo a gente precisa fazer o dobro para chegar no mesmo lugar que uma pessoa branca chegaria com facilidade. Nadine, consciência negra, uma construção necessária para todos nós. Tu apresenta agora às 10h30 da manhã, nessa programação especial, lá no Teca Eventos. É uma programação muito importante no dia de hoje aqui na cidade de Lajeado. Isso aí, a partir das 10h30 lá no Tec Eventos é a Festa da Consciência Negra. A minha fala vai ser nesse sentido, para trazer de forma geral, porque também é uma coisa que eu gosto de fazer essa construção, a consciência negra não é somente para pessoas negras ou não negras. Né? Não são somente os brancos que precisam ter consciência, não são somente os negros que precisam ter consciência racial. A consciência é para todos, porque todos somos diferentes e a gente precisa se construir e se letrar. E é nesse momento, é esse movimento que a gente vai fazer lá daqui a pouquinho. Nadine, se tu pudesse exemplificar, o que mais machuca o negro, o preto, hoje em dia ainda? Acho que ainda esse racismo, eu vi que ontem a Lisete falava sobre racismo velado, né, que é um termo e um tema que tem ganhado bastante visibilidade nos últimos tempos também, mas eu acho que é esse lugar do racismo no cotidiano, né, porque são eventos e atos simples que a pessoa às vezes faz dizendo não perceber, mas que ela está te discriminando. Acho que é nesse lugar de tu entrar, como eu disse antes, tu entrar no mercado e ter alguém te seguindo. Porque tu fica o tempo todo em alerta. Tu não pode descansar. Uma palestra que eu fiz na Univates, eu falava sobre isso também. O racismo ele acontece na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, em todos os espaços. Então a gente nunca descansa, a gente está sempre em alerta, a gente está sempre preocupado, a gente está sempre pensando, além de toda a nossa vida pessoal e profissional que a gente tem que manter também, a gente ainda tem que se preocupar com o racismo. Eu acho que hoje esse é o maior problema que a gente tem para enfrentar e que a gente precisa combater, e é por isso que acho que vamos fechando já aqui, que eu trago e cito Angela Davis. É uma escritora americana, né? A gente poderia citar também várias brasileiras que escrevem nesse mesmo sentido, mas eu acho que essa frase é emblemática e potente, então a gente pode usar ela aqui para fechar hoje. Não basta não sermos racistas, é necessário sermos antirracistas. Então a gente tem que acabar com o racismo. Não dá para passar pano, não dá para fingir que não aconteceu, não dá para dizer que foi bullying. A gente tem que ser severo, a gente tem que ser punitivo, porque racismo é crime e não vai poder continuar acontecendo. Daria mais um programa, né? Esse tema do antirracista, do antirracismo.
Nadine, sempre uma aula conversar contigo, muito obrigado, uma excelente palestra. Eu tenho certeza que a Vera vai estar na primeira fila te aplaudindo de pé. Consciência Negra, uma construção necessária para todos nós. Que orgulho para a Rádio Independente te ter como palestrante nesse dia também. Tu que é da casa e colunista aqui do quadro Estrutura Preta. Um ótimo dia, espero encontrar vocês lá. Então, às 10h30 para a palestra e depois para aproveitar o resto do dia que vai ter uma programação excelente.